Olá pessoal, meu nome é Marcelo Furtado, eu sou um dos cofundadores da Convênia e para mim é um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês de um assunto que eu tanto me interesso, de um assunto que eu estou há tanto tempo envolvido, que é como que a tecnologia está reinventando o futuro do RH e do departamento pessoal. Eu não sei se você sabe, mas a Convênia foi praticamente uma das primeiras HR Techs, né, dessas startups que surgiram no Brasil para revolucionar e para entregar uma melhor experiência para o RH através da tecnologia. A gente, em 2013, lançou o nosso primeiro produto e desde então a gente vem evoluindo a nossa plataforma para entregar uma experiência integrada para os colaboradores, desde a admissão até o desligamento. E por isso, então, para mim, eu fico muito confortável de falar, né, sobre como a tecnologia tá reinventando aí a forma como a gente faz gestão de pessoas. Porém, né, eu quero trazer algumas considerações aqui para vocês, alguns pensamentos para vocês que não é necessariamente a tecnologia como uma grande salvadora da safra aqui, né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso nessa nossa conversa de hoje. É indiscutível que cada vez mais o mundo está passando por grandes transformações. Eu trago aqui para vocês nesse slide, né, um gráfico do Google Trends, né, do Google Tendências, que mostra a quantidade de pesquisas em cima do termo VUCA, né, aquele termo que ficou muito conhecido por descrever um mundo em alta volatilidade, um mundo que está o tempo todo adaptando, que, né, cheio de incertezas. E veja como cada vez mais as pessoas no mundo inteiro ali, esse é um dado de Brasil, né, mas esse dado com certeza se reflete para o mundo inteiro, cada vez mais as pessoas se preocupam com isso. Cada vez mais todos os profissionais, né, de todas as áreas se preocupam com um mundo que está em constante mudança e as mudanças estão cada vez mais rápidas. Isso para a gente no RH é também indiscutível. A gente tem nos últimos tempos lidado, né, com umas mudanças grandes. Então, com a pandemia, por exemplo, a gente tem uma discussão enorme sobre a mudança do modelo de trabalho. A gente tem mudanças constantes nas gerações que entram no mercado de trabalho e como é que nós, no RH, conseguimos fazer a gestão dessas pessoas, de novas gerações que chegam com novos anseios, que chegam com novas formas de pensar, que chegam com novas formas de trabalhar, né? Então, essa é uma mudança também que o RH está muito envolvido. Cada vez mais também os desafios relacionados a talentos são maiores, escassez de talentos, o burnout. Então, como que a gente lida com essa cobrança, né? Essa cobrança de performance, mas em troca com a saúde mental dos colaboradores. Então, cada vez mais esse mundo que está em adaptação é mais sensível para nós no RH. Cada vez mais nós no RH temos desafios maiores, né? Desafios que são cada vez mais impostos para a gente no RH e que a gente tem que resolver de alguma forma. Dentro desse contexto, muitas vezes nós tendemos a achar que a tecnologia é e será a grande bala de prata que nós no RH teremos para resolver esses problemas. E veja, eu vendo tecnologia, né? Eu sou fundador de uma empresa de software, mas nem por isso eu acho que tecnologia é a grande salvadora aqui da nossa missão. Inclusive, eu não só acho que ela provavelmente não será, como ela não é. Como nenhuma tecnologia será a grande solução e única solução para resolvermos problemas de gestão de pessoas. Na verdade, a tecnologia, quando a gente olha, né, e todas as tecnologias que estão surgindo no mundo, ela deveria ser, na verdade, uma potencializadora das soluções que nós no RH queremos criar. E aqui, saindo um pouco do contexto e entrando agora no nosso mundo do RH, eu começo o nosso primeiro pensamento em conjunto aqui, que é como que essa tecnologia então poderia nos ajudar. E eu vejo que a tecnologia nos ajuda de duas formas, e depois até eu quero apresentar alguns exemplos para vocês de como que essas formas se dão, né, no dia a dia nosso do RH. A primeira
forma que eu acho que a tecnologia deve ser utilizada para resolver esses grandes problemas que estamos inseridos e como que a gente vai reinventar o RH nesse novo contexto é potencializando a nós, é potencializando justamente essa nova pessoa gestora de pessoas, né? Essa nova pessoa de RH. Então, primeiro, a gente deve pensar na tecnologia como esse grande propulsor, essa mola propulsora que vai ajudar a gente a conquistar, como eu digo, superpoderes. Em paralelo, a gente deve usar a tecnologia também para melhorar a experiência do colaborador e revolucionar essa experiência do colaborador. E eu vou dar um pouco mais de detalhes, um pouco mais para frente aqui nessa apresentação. Começando então pela parte que eu descrevi sobre os nossos superpoderes, cada vez mais esse profissional de RH, ele deve ser um profissional que tem muito mais eficiência. Então, cada vez menos a gente consegue ter uma margem para que tenha burocracia, para que tenha papelada dentro do RH, principalmente aí dentro do departamento pessoal. Isso já não é mais cabível em nenhuma área, muito menos na área de pessoas. Então, cada vez mais esse profissional deve ser eficiente. Um segundo ponto que é muito importante para o novo profissional do RH é inovação. Espera-se, e a gente viu isso com muita clareza durante a pandemia, que saia do RH as grandes inovações para a empresa. Não vai sair de outra área, senão da área de pessoas, qual é o novo modelo de trabalho. E é muito pouco ainda pensarmos que só existe dois, o modelo remoto e presencial, por exemplo. Eu acredito que nós do RH, a gente tem o papel e a gente tem a grande missão aí de pensar sobre essa nova forma de trabalho e propor novas formas e aprender com elas ao longo do tempo. Não adianta só o Elon Musk falar, não, não vai ser mais remoto, tem que ser todo mundo presencial, e não adianta também, não, é só remoto, não vai ter mais o presencial, né? Não adianta um lado ou outro, a gente tem que pensar novas formas, porque o mundo mudou, a realidade é outra. E cada vez mais esse profissional de RH ele vai ter que lidar com inovação. Por último, protagonismo. A gente por muito tempo pediu o RH estratégico, pediu o RH protagonista. A gente pediu um lugar na mesa para o RH. Eu costumo falar que durante a pandemia a mesa virou o RH. Portanto, cada vez mais esse protagonismo vai ter que ser assumido por nós da área de gestão de pessoas. Agora, a tecnologia ela é essencial para a gente conquistar esses superpoderes. Não adianta a gente achar que vai ser um RH mais eficiente se a gente não tiver tecnologia para rodar esses processos que são obrigatórios. Não adianta também eu achar que vou ser mais protagonista se eu não tiver sistemas e tecnologias que me permitam tomar decisões mais baseado em dados do que em suposições. Portanto, a gente, como RH, deve usar a tecnologia, deve usar os processos e sistemas ligados à tecnologia para que a gente perca muito mais tempo com pessoas e muito menos tempo com processos. Na verdade, se a gente colocar e comparar com outras áreas, elas pouco perdem tempo com processos, elas automatizam esses processos, elas tentam digitalizar esses processos, para que aí sim elas percam tempo com o essencial, com o ativo essencial. Do outro lado, nós temos também a experiência do colaborador, que não deixa de ser importante, na verdade ela é essencial. Quando a gente olha uma pesquisa que foi feita pela Paycom nos Estados Unidos, mas eu acredito que é uma pesquisa que reflita o mundo inteiro. Olha esse dado, como esse dado é relevante. 77% dos colaboradores, 77% afirmaram se sentirem frustrados com a tecnologia ultrapassada que essas pessoas recebem no ambiente de trabalho. E isso é cada vez mais importante na medida que a mão de obra se torna cada vez mais escassa, né? A gente tem tido, e isso é notório, né, uma guerra de talentos. E essa guerra de talentos, ela também se resolve com a experiência do colaborador. Eu não quero simplificar aqui a experiência do colaborador é um conjunto de fatores, né, que a gente em RH consegue propor para a empresa. Isso vai desde cultura, sistemas, processos, mas é muito importante que tecnologia seja um dos fatores que nós do RH
que a gente proponha que seja uma tecnologia de último nível, né, do melhor nível possível, para que não haja uma quebra da experiência da pessoa, quanto pessoa física para pessoa jurídica, que, né, uma pessoa que trabalha. E eu vou dar um exemplo aqui. Como que você no RH hoje compara a sua experiência com a experiência dessas empresas? Então eu tenho aqui listada a Nubank, a Uber, Instagram, iFood, Google, LinkedIn, e você pode até pensar assim, não, mas calma, essas empresas são muito diferentes. Nós estamos falando aqui de uma rede social, que é o Instagram, ou estou falando de uma empresa que entrega comida, que é o iFood. Por que a minha experiência tem que se comparar com a experiência dessas empresas? Eu tenho uma experiência como RH. O meu mundo é muito mais complexo, eu tenho um nível de informações que eu tenho que pedir que é muito mais complexo. Aí é que está o ponto, quando a gente fala que o colaborador ele se sente frustrado com as tecnologias que o RH leva. A gente, enquanto pessoa, é a mesma pessoa. Qual é a diferença de você abrir uma conta corrente num banco digital hoje e abrir uma conta corrente num banco tradicional? É enorme. O banco digital você consegue abrir uma conta corrente, que é um processo tanto quanto complexo quanto abrir uma conta no banco tradicional, você consegue abrir no sofá da sua casa. Você não precisa nem pausar a sua série, você consegue digitalizar os documentos, preencher suas informações, tirar sua foto. Em poucos minutos você tem um cartão de crédito pronto para usar e a conta corrente aberta e com o mesmo nível de segurança que um banco tradicional. Pois então, como que eu, que abro uma conta no banco digital dessa forma, vou ser admitido na minha empresa? O processo de admissão que a minha empresa tem dentro do meu RH, ele é tão bom quanto um processo de abertura num banco digital? Ele é tão bom quanto um processo de cadastro numa conta numa rede social? E veja, a pessoa é a mesma. O seu colaborador, ele está abrindo uma conta numa rede social, ele está abrindo uma conta num banco digital, ele está pedindo um carro no Uber, ele está pedindo comida no iFood. É a mesma pessoa. É inevitável que você, enquanto mesma pessoa, compare a sua experiência e comece a avaliar as empresas e comece a avaliar é, o seu contato, né, com outras empresas através da experiência que ela proporciona. Portanto, se a sua experiência ao poucas coisas, tá, como distribuir um olerite, ela é ruim, fazer pedido de férias, você se comunicar com o colaborador, se você só comunica por e-mail, ou seja, todos os pontos de contato que a sua empresa oferece dentro do departamento pessoal ou do RH, se essa experiência é ruim, fatalmente o seu colaborador verá a sua empresa como uma empresa defasada tecnologicamente. E como eu disse ali na pesquisa, 77% dos colaboradores se sentem frustrados. Ainda nessa pesquisa, e talvez mais ainda relevante, 69% topariam uma redução de salário para receber uma experiência tecnológica melhor. Portanto, vejam a gravidade que é isso e como que isso pode impactar, por exemplo, na busca por talentos da sua empresa. Então, é essencial que você busque processos aí que digitalizem a jornada do colaborador. Isso é trabalho do RH, isso é trabalho do departamento pessoal. Para o novo colaborador, então, para essa nova experiência do colaborador, 3 pontos importantes. Que a experiência seja mais customizada, isso é essencial, que ela seja mais ágil e que ela seja mais digital. O que eu digo com ser mais customizada? Existe um caso que eu gosto de falar muito, que é do Starbucks. O Starbucks começou a usar personas que são muito utilizadas em marketing para os seus colaboradores. E eles definiram seus colaboradores em 3 grandes personas. Uma das personas é aquele grupo de colaborador que deseja fazer carreira no Starbucks. Ele vê o Starbucks como uma empresa de nome, uma grande empresa que ele almeja ser presidente um dia dessa empresa. O segundo grupo de pessoas eles chamam de skier. São aquelas pessoas que querem ter o trabalho, que valorizam o trabalho para conseguir um dinheiro para no final do ano ir lá e esquiar. Então, uma pessoa que não tem um vínculo corporativo, ela não quer seguir carreira na Starbucks, mas ela quer, de certa forma, ganhar dinheiro para algo pessoal. E o terceiro grupo que valoriza o lado social do Starbucks, que valoriza o fato do Starbucks ter
uma empresa, ser uma empresa que só compra café de fazendas que tem um trabalho social, que tem um rastreamento, né, de que essa fazenda não usa um trabalho, por exemplo, análogo à escravidão, um trabalho infantil, e isso para a pessoa é mais importante. Então veja que eu descrevi três personas diferentes. Você agora daria promoção para pessoas dos grupos diferentes da mesma forma? Com certeza não. A experiência do RH ela tem que ser customizada. Porque se eu der, por exemplo, uma promoção para um skier, para ele ser diretor, para ele ser líder de uma empresa, de um time, para ele ser gerente de um time, né, líder de pessoas, ele fatalmente vai ter menos tempo para ir fazer o seu hobby de final de ano. Ao passo que, se eu der só dinheiro para uma pessoa que valoriza a carreira, ela também vai ficar insatisfeita. Cada vez mais a experiência do colaborador vai ter que ser customizada. E a gente só vai conseguir fazer isso usando tecnologia, porque é impossível fazer a customização de experiências simplesmente de forma manual, simplesmente de forma artesanal, entre aspas. Além disso, o colaborador ele busca essa experiência que seja ágil. Essa experiência de, por exemplo, ele ter uma consulta de seus olerites para fazer um empréstimo, ele não quer mandar um e-mail para o RH, aguardar alguns dias, ele quer ali na ponta da mão, assim como em qualquer outro serviço que ele já tem hoje, ele acessa, ele coloca as informações dele e ele tem a informação. Isso só é possível, e aí entra o terceiro ponto, se a experiência for digital. Cada vez mais, o digital e o analógico, eles não existem separados, eles são uma coisa só. A gente antigamente falava assim, não, o mundo, tal área vai digitalizar. Hoje em dia não existe mais, porque todas as áreas estão, né, fundidas com o digital através de aparelhos como o nosso celular. Então hoje você não sai na rua procurando um endereço, você tem no seu celular um mapa com certeza que te mostra esse endereço. Então isso já é uma experiência unificada. E para a gente no RH, a gente tem que pensar em todos os pontos de contato também com uma experiência unificada. De forma bastante resumida, eu gostaria de trazer aqui uma das coisas que a gente oferece, que a gente entrega para as nossas empresas clientes, que é uma admissão totalmente digital. E veja que a gente consegue emular uma abertura lá, como eu citei, uma abertura de uma conta corrente no banco digital, aqui na admissão de um colaborador. Não tem mais que o colaborador levar um documento dentro da empresa, tirar cópia, né, ficar coletando uma pasta de documentos, ele pode fazer isso tudo pelo seu celular. E você no RH, né, a gente no RH, tem que ser capaz de só orientar esse novo colaborador da admissão e acompanhar esse processo se está sendo feito de forma correta ou não. Então, o processo de admissão é um dos processos que a gente entrega digitalizado, de forma super ágil e sem burocracia para que colaborador e RH aproveitem o máximo da tecnologia. Como outros, distribuição de benefícios, distribuição de olerites, registro e controle, pedido de férias, entre outros tantos processos que hoje você consegue digitalizar com a nossa plataforma. Existem outras soluções que, por exemplo, automatizam e digitalizam processos de recrutamento e seleção, outras que fazem treinamento e desenvolvimento. É muito importante que você, então, pense na experiência do colaborador como uma experiência cada vez mais digital e com essas características que eu comentei. Por fim, né, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo que tá me assistindo nessa breve apresentação, nessa breve conversa, são 3 dicas que eu sempre dou para que o RH consiga aproveitar o máximo da tecnologia para revolucionar a experiência ali do colaborador e revolucionar a forma como você trabalha. A primeira é estar aberto a mudanças. Não adianta nada a gente, porque quem vai promover essa mudança somos nós pessoas, né? Não de novo a tecnologia. Então não adianta a gente ter o que era muito, a gente falava muito, né, vacas sagradas na empresa, ou seja, aquilo lá que ninguém toca, ninguém pode mexer, são processos e rotinas que são imutáveis. Não. Nós temos que estar aberto a mudanças e tentar entender, não se conformar com o status quo, ou seja, eu não posso me conformar. A inovação ela vem daí. A inovação ela sempre vem de eu não me conformar de que algo é do jeito que é.
E como é que você começa, né? Por onde você pode... E você pode estar pensando assim, tá, ok, eu não vou me conformar, eu estou aberto a mudanças, por isso, inclusive, que eu estou aqui assistindo essa apresentação. Por onde que eu devo começar? Vai ter muito sistema, vai ter muito fornecedor, vai ter muita coisa para eu escolher por onde começar. Qual que é o fio da meada? Para mim, sempre o fio da meada é na dor. Você precisa entender qual é a maior dor, não sua, mas da empresa, porque a partir dela você vai conseguir buscar soluções que tenham maior risco retorno, ou seja, que tenham maior, na verdade, retorno sobre o investimento. O que isso significa? Muitos RHs relatam que não há, por exemplo, apoio das áreas. As áreas não me apoiam, porque eu coloco um sistema, mas nenhuma área me apoia a utilizar esse sistema. Isso provavelmente acontece porque a dor não é da empresa inteira. Isso provavelmente acontece porque essa solução veio simplesmente para implantar alguma solução. Se você trata de uma dor e se você vai atrás de uma tecnologia que resolva uma dor real, não só da RH, não só de um outro departamento como da empresa inteira, com certeza essa tecnologia vai ser super aproveitada. Vou dar um exemplo aqui, claro. Imagine que uma das dores da nossa empresa fictícia aqui seja a atração de talentos. E a gente tem uma dor, né, que eu tenho que ter uma agilidade na contratação. Por isso, para mim, o processo de admissão, volto a citar esse processo de admissão, ele se torna muito importante. Preciso que ele seja ágil e que ele principalmente encante o novo colaborador, para que esse colaborador já tenha uma primeira experiência impactante, positiva com a minha empresa. Pois bem, se isso for uma dor da empresa inteira, que todas as lideranças, que todos os gestores entenderem isso como uma dor principal, com certeza um sistema que promova esse tipo de admissão vai ser muito bem aceito. Com certeza esse sistema vai ser desejado pela sua empresa e com certeza vai colocar você como pessoa de RH no centro da decisão ali, capitaneando essa mudança, de novo, principalmente de experiência. Portanto, esteja aberto a novas mudanças, não se conforme e busque grandes dores. Com essas 3 dicas, eu acredito, né, e finalizando aqui minha apresentação, eu acredito que você terá condições de escolher tecnologias muito boas ali para resolver processos e começar essa revolução de digitalização, automatização, inserção de cada vez mais tecnologia dentro da gestão de pessoas da sua empresa. Muito obrigado, eu adorei ter tido essa conversa, esse bate-papo com vocês. Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, né, Marcelo Furtado, e eu adorarei continuar essa conversa aqui, mesmo que remota, né, adorarei continuar essa conversa através ali das redes sociais. Um grande abraço.